Olá, tudo bem? Voltamos com a nossa aula de legislação do SUS. E agora eu quero falar com você de um outro dispositivo importante, porque a partir de agora nós vamos tratar de princípios e diretrizes. Pessoal, nós vamos falar de um ponto crucial para a nossa aula, que é esse artigo 7º, de que trata de princípios, trata de diretrizes do SUS. E posso te falar uma coisa? É um artigo que é praticamente o coração da ideia do Sistema Único de Saúde. Por que eu falo para você que ele é um coração? Porque aqui nós teremos as bases, nós teremos os sistemas de funcionamento, teremos todas as estruturas necessárias para compreender este elemento. E se você fizer a leitura atenta, você vai perceber, perdão, você já vai perceber que o artigo ele já manda um recado. Por quê? Porque ele vai falar para nós que as ações e serviços de saúde, sejam públicos, sejam eles privados, eles estão integrados ao SUS e tem que servir à Constituição Federal. Tem que servir o que dispõe o artigo 198 da Constituição Federal. Eu recomendo você fazer a leitura do 198 da Constituição, mas só para amor ao debate, o artigo 198 é aquele que trata de serviços públicos, trata de ações de saúde, e ele traz para nós algumas diretrizes, como por exemplo, o que ele fala para nós? Ele fala automaticamente que haverá uma descentralização com direção única em cada esfera do governo, isso lá no 198 da Constituição. Atendimento integral com prioridade para atividades preventivas e participação da comunidade. Esse é um ponto importante que ele fala no 198. Então, o nosso dispositivo, ou seja, esse artigo 7º, ele fala, observe o 198 da Constituição. Porque o 198, ele traz para nós todo esse reforço, tá? Ele traz para nós todo esse destaque. Lembrando que nós estamos estudando a Lei 8.080 na sua essência, e esses princípios da 8.080, eles são importantíssimos para nós. Aqui a gente não pode inventar moda, a gente não pode criar outras situações. E se você observar, ele fala que a gente tem que obedecer, além da Constituição, além do 8.080, né, que é em questão, ele fala, observe os incisos que vão trazer alguns princípios. O primeiro deles é a universalidade de acesso. O que isso significa? Significa que todo mundo tem direito de ser atendido dentro do SUS. Eu tenho, você tem, todo mundo tem, sem discriminação. Pouco importa aqui se a pessoa é rica, pobre, brasileira ou estrangeira. Quer um exemplo disso? Covid. Na época da Covid, rico e pobre era tratado no SUS, no questão de vacinas. Tanto que quem tentou comprar vacina se deu mal. Teoricamente, né? Então essa é uma ideia que nós temos que falar. Independente se ela é estrangeira com sem CPF, regular ou irregular, ela tem direito à saúde. Uma pessoa que está em situação de rua e que precisa de atendimento médico urgente, ela pode ser barrada porque ela não tem RG ou CPF. Se ela precisa de saúde, simplesmente ela tem que ser atendida. Simplesmente ela tem que ser atendida. Esse princípio, inclusive, eles falam, né, que é um dos grandes orgulhos do SUS. Porque coloca o Brasil aqui num patamar de saúde diferente que muitos outros países sonham em ter. Não é exagero. Até porque em muitos países, você deve saber qual eu estou falando, se você não tiver um seguro de saúde, corre o risco de não ser atendido. Então o que você precisa gravar? Universalidade. Todo mundo tem acesso à saúde pelo SUS, sem discriminação. É um pilar de sustentação. Outro dispositivo que eu coloco no inciso 2º para vocês é o que fala o seguinte, que fala que é a famosa integralidade
de assistência. Ó. Vou até riscar aqui para vocês. Eu riscando tá péssimo, mas tudo bem. Significa para nós o quê? Que ele garante que o SUS ele não é um socorro de emergência. Ele é muito mais que isso. Significa que o atendimento à saúde ele tem que ser completo, ele tem que ser contínuo, ele tem que ser articulado. E vale, inclusive, para ações preventivas e curativas, que são aí que a gente pode apontar, tanto para indivíduo quanto para ações da coletividade. O SUS, ele não cuida só de quem está doente, mas ele trabalha para evitar que pessoas fiquem doentes. Imagina só, pensa comigo, uma pessoa que tem pressão alta, ela vai ao posto de saúde. O atendimento dele não pode se dar só o remédio, tchau, vai embora, tchau, obrigado. Mas pelo princípio da integralidade, a gente pode considerar que o SUS, ele tem que cuidar da pessoa de forma contínua. Inclusive, fazendo aí, quando necessário, o acompanhamento médico, os exames, cuidar da alimentação, orientar a atividade física. Aqui a gente pode falar que vai abranger diversas complexidades de sistema. Se o problema de saúde ele for mais grave, precisar de um hospital mais complexo, o SUS tem que garantir o encaminhamento. Portanto, quando a gente falar de integralidade, eu estou falando do cuidado completo e contínuo para as pessoas e para a sociedade no nível de prevenção, tratamento, reabilitação. Ou seja, o SUS ele funciona como uma rede de apoio e também de cuidado. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma que eu quero colocar aí para vocês. Então, na sua tela, eu vou colocar mais ou menos o seguinte, ó, o 3. Ele fala o seguinte, ó. Preservação da autonomia das pessoas na defesa da sua integridade física e moral. Gente, significa que o SUS ele tem que respeitar o direito das pessoas delas tomarem decisões sobre a própria saúde. Aqui ele não tem que impor um tratamento à força ou fazer um procedimento sem consentimento da pessoa. Quer um exemplo clássico? A pessoa precisa fazer cirurgia, mas o médico só pode realizar se o paciente concordar. Portanto, o profissional da saúde ele tem o dever de explicar os riscos, os benefícios e as alternativas. E aí quem vai decidir no final é o paciente. Se ele tiver capacidade para isso também, né? Se ele tiver em coma, não tem como. Mas isso é a autonomia que eu estou falando para você. Vamos pensar num caso de tratamento de saúde mental. O paciente precisa de internação. Nesse caso, a decisão ela pode não ser automática. Tem que ser analisado com cuidado, porque tecnicamente a pessoa ela tem o direito de participar dessas escolhas. O princípio ele tem que proteger a nossa integridade física e moral. O paciente ele não pode ser submetido a um tratamento desumano, degradante. Ele não pode. Ou humilhante. Ele não pode ser tratado com grosseria, sofrer um tipo de violência durante o atendimento. Então, a autonomia, a pessoa tem direito de decidir sobre o seu tratamento. E a integridade física e moral é nada de tratamento forçado. Nada de tratamento desumano. Portanto, o paciente, ele é o protagonista do próprio cuidado aí com a saúde. Gente, isso é fundamental se a gente for pensar como um todo com a ideia do SUS. Vamos para mais um? Mais um, então. O próximo que eu quero falar para vocês diz o seguinte, olha que interessante. Igualdade de assistência à saúde, sem preconceito, privilégio ou qualquer espécie. Parabéns, SUS. Isso aqui é um exemplo democrático e essencial do SUS. Porque ele estabelece que todo mundo tem direito ao mesmo tipo de atendimento, sem preconceito ou sem privilégio. Não importa a cor da pele, a religião, o gênero, orientação sexual, o credo, cor, time que você torce. Todos têm que ser tratados de forma igualitária. O mendigo da rua, como o cara que bateu o carro mais chique do ano e foi pro SUS, todos têm que ser tratados igualmente. Então, se duas pessoas chegam numa UPA com o mesmo tipo de dor no peito,
um é um empresário milionário e a outra é uma pessoa de situação de rua, o SUS tem que atender todo mundo. Com o mesmo cuidado, respeito, prioridade. Ah, professor, mas o rico não vai para o SUS? Lógico que vai. Se acontece um acidente e ele não consegue identificar se ele tem plano de saúde, o primeiro atendimento dele pode ser no SUS. Quantos e quantos casos assim? Outra coisa que eu queria observar, mas o presidente da República está internado, ele vai no Sírio-Libanês em São Paulo, no Albert Einstein. Gente, mas isso é importante também que eles possam ir. Porque quando a pessoa que tem condições vai para o hospital pago, ela desafoga o SUS para aquele que não tem condição. Então, a gente não pode ficar com esse discurso hipócrita. Até porque qualquer pessoa, se tiver a oportunidade de ter um tratamento mais exclusivo, é lógico que ela vai. A lei ela fala também de não haver preconceitos e não ter nenhum tipo de privilégio. Ela traz para nós, então, não pode haver discriminação de raça, não pode haver discriminação de gênero, classe social, e ninguém pode furar a fila, né? Porque é amigo de alguém ou porque tem o famoso padrinho mágico, que a gente sabe que acontece também. Bom, vamos para mais uma. O próximo item que eu falo para vocês, ele fala do direito à informação à pessoa assistida sobre a sua saúde. O que isso significa para nós? É o direito à informação que o paciente tem sobre a sua própria saúde. Ou seja, tem tudo a ver com transparência e respeito aqui. O paciente ele tem direito de saber tudo sobre o seu estado de saúde. Quando eu digo tudo, é tudo, tudo, tudo. Qual que é o diagnóstico? O que ele tem? Qual que é o tratamento? O que vai ser feito com ele? O médico não pode esconder o jogo. Essa é a lógica. No próximo dispositivo que eu coloco para vocês, a gente pode perceber que ele fala da divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. O que isso quer dizer para nós? Não adianta a gente ter um sistema de saúde incrível se as pessoas não sabem que ele existe ou como que a gente vai utilizar esse sistema de saúde. Então imagina comigo, o SUS ele tem que oferecer vacina contra a gripe para grupos prioritários, mas ninguém fica sabendo disso. Qual que foi a vantagem então? Não teve vantagem. Então o SUS ele tem que se portar em também divulgar as suas ações. Mais um que eu coloco para vocês. Utilização da epidemiologia que ele coloca para nós para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e orientações programáticas, o inciso 7 dos princípios, né? Ele fala que a lei, no tocante à epidemiologia, a gente tem que usar aqui para 3 coisas. Quais são as 3 coisas? Estabelecer prioridades. Decidir qual problema de saúde tem que ter mais atenção. É dengue? É covid? É sarna? Nossa, sarna, fui longe agora. Alocação de recursos. Isso quer dizer decidir onde o dinheiro dos recursos do SUS vão ser aplicados. E orientar a criação de programas de saúde. Ou seja, direcionar as políticas públicas com base nos dados de saúde da população. A epidemiologia, ela trabalha com dados de saúde pública. Esses dados eles são coletados aí o tempo todo. Então, cada consulta, cada exame, cada notificação. Esses dados vão permitir que o SUS trabalhe para gerar uma inteligência e uma estratégia. Essa é a visão. Participação da comunidade. Quando a gente fala da participação da comunidade, nós estamos falando de um ponto importante. Por que nós estamos falando de um ponto importante? Porque pensa aqui, a participação popular, ela tem uma força real dentro do SUS. Significa que na prática, a população, ela também participa da gestão e controle social do sistema. Portanto, elas podem opinar, sugerir, fiscalizar, denunciar. A gente tem um conselho de saúde. Nós temos as conferências de saúde. Esse conselho ele tem representantes de vários setores da sociedade. Como usuários, trabalhadores de saúde, a gente vai ter gestores, entidades. Nós vamos ter tudo isso para discutir políticas públicas de saúde.
O SUS, ele não é só do governo, ele é da comunidade. E a participação popular, ela é essencial para fiscalizar, para propor mudanças, para garantir que o sistema ele funcione. Também podemos destacar, pessoal, a ideia que nós temos de descentralização política administrativa com direção única em cada esfera do governo. Isso daqui é interessante, porque o que ele fala para nós? Ele vai trazer a seguinte ideia. A descentralização significa que a responsabilidade de organizar e executar as ações, ela não é só do governo federal. A gente tem União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E cada um vai ter seu papel no processo. Cada um vai ter seu gasto próprio. Ou seja, é uma direção única em cada esfera. O governo federal ele vai cuidar de políticas gerais de saúde. Os estados, ele vai especialmente coordenar os serviços de estruturas mais complexas, como, por exemplo, hospitais regionais. E os municípios? Os municípios é onde a ação realmente acontece. São eles que vão administrar posto de saúde, ou os equipamentos da saúde da família, serviços que de fato atingem a população. Então essa é a ideia que nós temos. Também podemos falar da integração em nível executivo de ações de saúde no meio ambiente e saneamento básico. Não dá pra gente cuidar da saúde da pessoa sem cuidarmos do meio ambiente que a gente vive. É meio que lógico. Então, se o lugar onde a pessoa mora, ele tá cheio de esgoto a céu aberto, lixo acumulado, é óbvio que vai aparecer doença. Então, nós devemos ter ações integradas com as políticas de saneamento básico e de meio ambiente. A Secretaria de Saúde, ela tem que trabalhar junto com a Secretaria do Meio Ambiente. Cuidar do saneamento. Todo mundo com o mesmo objetivo. O que é? Melhorar a saúde da população. Essa é a grande condição quando a gente fala dessa integração. Também podemos falar de mais um dispositivo que eu coloco para vocês. É o conjugação, de recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União e dos municípios na prestação de serviços de assistência. Gente, significa que o dinheiro, a tecnologia, os materiais, as pessoas, a saúde, médicos, enfermeiros, ou seja, todo mundo, eles são os serviços que são compartilhados entre as mais diversas esferas do governo. Por quê? Como assim? Todo mundo tem que contribuir com o que tem de melhor para fortalecer o SUS. Então, uma cidade pequena, ela precisa de uma campanha de vacinação em massa. O município sozinho, ele não tem seringa, vacina, equipe de saúde. Então, o que vai acontecer? Ele vai solicitar que a União envie vacinas, o Estado contribua com uma equipe técnica e o município vai organizar a estrutura do posto de vacinação para ter esse serviço. Então, tá vendo como a gente tem a conjugação dos serviços nas práticas? Também quero falar para vocês da capacidade de resolução de serviços de saúde. O que quer dizer para nós? Quer dizer que, na prática, quando a pessoa vai no posto de saúde com uma doença, o ideal é que o problema seja resolvido ali. O posto precisa ter a capacidade de resolver ali. Se tiver dentro do seu nível de complexidade também, né? Agora, não faz sentido a pessoa ir no posto e ser mandada para outro lugar porque falta um equipamento, falta um médico. Capacidade de resolução do problema, quando a gente fala disso, significa que o problema de saúde ele tem que ser resolvido no local do atendimento. Óbvio que se a pessoa não vai tratar um câncer no posto de saúde, né? Não vai fazer, aliás, não vai fazer uma cirurgia de câncer dentro de um posto de saúde. Mas a ideia é que se ela chega com uma dor de barriga, sare ali. Para evitar que a pessoa fique pulando de unidade de atendimento e gere uma fila desnecessária, né? Essa é a visão. Também podemos falar da organização dos serviços públicos para evitar a duplicidade dos meios fins idênticos. Ou seja, o SUS não pode desperdiçar recursos.
Ele não pode criar serviços duplicados que fazem a mesma coisa. Se já existe uma unidade de atendimento determinando uma situação, uma demanda na região, tá passando uma ambulância aqui enquanto eu estou gravando para você, não faz sentido criar outra unidade para fazer a mesma coisa no mesmo lugar. Isso vale para a equipe de saúde, para equipamento ou para qualquer estrutura do SUS. A gente não vai gastar dinheiro de maneira desnecessária. Esse é o intuito. O outro dispositivo fala para nós de organização do atendimento público específico, especializado para as mulheres vítimas de violência doméstica. Lembrando que isso foi inserido em 2017 na nossa lei. Então, o que acontece? Esse princípio ele não é à toa, gente. Ele foi reforçado em 13 e 17. Tanto que é para garantir que as mulheres vítimas de violência doméstica tenham um atendimento humanizado no SUS. Um acolhimento diferenciado. Atendimento de urgência e emergência para vítimas de violência, sem que tenha aquela burocracia. Acompanhamento psicológico para ajudar na recuperação emocional. Inclusive cirurgias plásticas reparadoras, se for o caso, para recuperar aí danos causados pela violência. Então isso pode ser inserido. E eu também queria falar para você uma outra situação que envolve a nossa lei, é proteção integral dos direitos de todos os usuários, em especial atenção a maus tratos, negligências e violências sexuais praticados contra criança e adolescente. É a mesma lógica da mulher, né? O que a gente tem que falar aqui? O SUS, ele não pode ser apenas um lugar de atendimento de doenças físicas, mas ele tem que ser uma rede de proteção de direitos humanos, inclusive para grupos mais vulneráveis, como criança e adolescente. Então, se a criança chega lá e o profissional da saúde observar que tem sinais de maus tratos, negligência e violência, ele tem que invocar os profissionais correlatos, assistência social, se for o caso, denunciar, Ministério Público, Conselho Tutelar. Todo mundo tem que fazer parte dessa rede de proteção. A rede de proteção do SUS, ela não é só teoria. Ela tem que ser usada na prática. Essa é a visão. O SUS ele não se limita a atendimento de saúde física, mas proteção a direitos humanos. E para a gente fechar o nosso parágrafo único, ele fala o que para nós? Ele fala que mulheres vítimas de violência doméstica o que acontece? Elas precisam ser acolhidas e atendidas de forma segura e também de forma privada. Ele traz esse elemento para nós. Aí ele traz essa observação. Meu amigo, espero que você tenha gostado dessa aula de princípios. Espero você no próximo bloco.